E para falar sobre esse tema especial, ninguém melhor que ela, a queridíssima Solange Guastaferro. Pelo sobrenome dela, você já sabe, né? Ela não é alagoana e hoje, nos 209 anos de Maceió, essa cidade também tem lhe acolheu de maneira especial, né, doutora? Tem um significado muito grande. A senhora pediu para falar, então fala agora. Tem um significado muito grande, Maceió. Parabéns, Maceió. Maceió me acolheu, né? Eu sou paulista, como as pessoas sabem, né? Pelo sotaque, sou paulistana e estou aqui há 19 anos. E eu tenho um carinho muito especial, minha vida, assim, se transformou aqui em Maceió e estou muito feliz em Maceió. Nós que ganhamos também um presentaço de tê-la aqui na nossa terra, tá? Eu que agradeço. Um beijo, doutora. Voltando lá para as nossas emoções, tá? Qual é o papel das emoções no nosso dia a dia, doutora, em nossas decisões, principalmente nelas? Então, a gente sabe que todos nós temos emoções, né? Tristeza, raiva, alegria, ansiedade, né? Então, a gente precisa entender que elas podem influenciar nas nossas emoções. Por exemplo, se eu tomar uma decisão com raiva, eu vou ser agressiva, eu vou ter um comportamento agressivo, né? Se eu tomar uma decisão com ansiedade, eu posso ser precipitada e depois me arrepender. Então, a gente tem que saber se conhecer primeiro, né? Como que eu faço, né? Acho que essa é a pergunta, né? Porque assim, eu tenho que ter um autoconhecimento sobre a minha pessoa, né? E saber que eu posso gerenciar essas emoções, eu posso equalizar essas emoções. E então, doutora, administrar, equalizar de que forma? Eu gostaria que a senhora desse pra gente aqui um exemplo prático disso, porque não é fácil, né? É uma guerra, é uma batalha, né? Quer, não quer, vai, não vai, medo, angústia, aflição. Se você vai ouvir a opinião de outra pessoa, complica, suas emoções afloram, fica complicado, fica difícil. Então, a gente tem estratégias para isso. É como a decisão de eu vir morar aqui, né? A gente precisa fazer uns exercícios, né? A gente precisa meditar sobre aquele assunto, meditar o que eu vou fazer, né? A gente precisa ter a meditação, a gente precisa ter respeito com os nossos sentimentos. Uma outra estratégia é escrever sobre aquilo, né? Escrever minhas emoções sobre aquela decisão. Como eu vou me sentir morando aqui? Como eu vou estar morando aqui? Outra atitude é planejamento, né? Então eu posso me planejar e planejar o futuro. Como será a minha decisão de vir morar aqui daqui para frente? Então a gente planejar para o futuro e até falar com uma pessoa amiga que ela pode também ter uma outra perspectiva para nossa decisão, né? Isso se chamariam gerenciamento de emoções? Isso, gerenciamento de emoções, né? Para a gente gerenciar na nossa cabeça, para a gente não tomar uma decisão precipitada, que depois o arrependimento é muito pior, muitas vezes, né? Então a gente precisa gerenciar isso, planejar, e a gente consegue isso com o nosso conhecimento, meditando sobre aquele assunto, né? Se aquietando o coração, se aquietando a mente, para a gente tomar uma decisão mais assertiva. Doutora, quando a gente é mais jovem, né, a gente toma decisões assim de uma hora para outra, não está nem aí, nem pensa nessa tal da emoção. Com o passar do tempo, a gente consegue dominar essas emoções, controlar, gerenciar, como a senhora falou, né? Equacionar para tomar a decisão correta? O tempo ajuda? A maturidade ajuda ou depende também? Depende, mas assim, eu acho que a maturidade ajuda muito, né? Mas independente disso, eu acho que os jovens têm as características do jovem, né? Da impulsividade, do imediatismo, do aqui, do agora, né? Precisa ser agora. Quando a gente vai ficando mais madura, as decisões são mais pensadas, né? Porque envolve um futuro, envolve uma família, envolve muitas coisas que a gente precisa equalizar e pensar. Será que isso vai ser bom ou não, né? A gente não tem, como é que se diz? Fórmula pronta? Fórmula pronta e previsão do futuro, né? A gente não tem bola de cristal para saber. Mas se a gente pensar, equalizar... Eu sempre falo que a decisão, às vezes, é o nosso sentimento e o nosso corpo fala, sabia? E às vezes você pode fazer assim...
um exercício sistêmico que eu aprendi. Então você coloca num papelzinho o sim e o não, uma decisão, e coloca embaixo da cadeira sem saber o que é, né? 2 cadeiras, o sim e o não, mas você não sabe onde está o sim nem o não. Senta, se concentra e sente o seu corpo, o que ele está falando nessa cadeira e nessa cadeira. Nessa eu me senti melhor, me deu um alívio, me deu uma satisfação. Naquela eu senti um frio na espinha, uma coisa ruim. Aí eu vou ver qual é o papel, se é sim ou não, né? É um exercício sistêmico que eu acho que vale a pena, porque é o nosso sentimento, aquela decisão. Como você estava falando de mudança, né? De vir de união para cá, é muito importante, né? A gente vai mudar a nossa vida praticamente. Muda tudo, né? Tudo, né? Então eu recomendo esse exercício numa decisão muito difícil e que pode te ajudar ao seu corpo lhe dizer: estou sentindo bem nessa cadeira, estou sentindo, né, uma sensação boa, mas ali eu senti um arrepio, uma coisa ruim. E aí vai ver o papelzinho, se é o sim ou se é o não. Doutora, se eu não consigo dominar as emoções, eu posso ter grandes problemas, né? E quando isso se complica, eu devo buscar ajuda. Quem eu busco para tentar dominar ou trabalhar, lidar melhor com essas emoções, doutora? Uma psicóloga, né? Sim, porque nós temos técnicas, recursos e ferramentas para ajudar a pessoa a se conhecer, né? Como técnicas como a terapia do esquema, onde eu vou descobrir qual é o esquema vulnerável dessa pessoa para que ela tenha... Aí a gente vai fazer algumas técnicas, tudo, para que esse esquema descristalize, né? Que ele se fique uma poeirinha. E aí você vai ser mais assertivo nas suas decisões. Na sua experiência, né, de clínica todos os dias, de conversa com seus pacientes, quem lida melhor com as emoções? Quem domina a fera? Quem doma a fera? Mais os homens ou as mulheres, ou tá páreo o negócio? Eu acho que os homens dominam mais, assim, na minha experiência, né? Mas também tem a sua fragilidade também, né? Tem as suas vulnerabilidades. As mulheres têm mais vulnerabilidades e mais fragilidades, né? Então, eu acredito, dentro do meu público, eu vejo isso, né? Assim, as mulheres têm mais fragilidade, mais vulnerabilidades. Mas não existem homens também que não tenham suas vulnerabilidades, que não tenham sua história de vida, né? Eu tenho pacientes que, assim, tiveram infância muito difícil, né? E isso, a infância, né, Douglas, ela vai repercutir a vida inteira, né? Assim, a vida inteira a gente vai repercutir coisas que aconteceram lá atrás. Seria a minha pergunta. O ambiente familiar tem que papel, que importância, que peso nas nossas emoções e decisões? Então, lá atrás, se a gente não foi treinada e educada para tomar decisões, né, vai ficar mais difícil na vida adulta, né? Se eu tenho um esquema de vulnerabilidade, de dependência, eu tenho um esquema que chama dependência e incompetência. É porque lá atrás eu não fui treinada para isso, para ser independente, para ter coerência nas minhas decisões. Então, existem pais que são muito protetores demais, né? Querem cercar as crianças de qualquer jeito e vai criar na criança um esquema de dependência e incompetência. E lá, como adulta, ela vai ter dificuldade, certamente, de tomar decisões mais assertivas, né? Para a gente fechar, a pergunta difícil para a senhora. Quem domina melhor as suas emoções, vive melhor? Penso que sim, né? É porque assim, quando a gente gerencia melhor a nossa cabeça, a nossa mente, quando a gente tem autoconhecimento, a gente tem mais assertividade em falar sim, em falar não, em decidir. E a gente vive mais feliz, certamente. Que show! Um beijo para a senhora, muito obrigado. Eu agradeço. Um prazer conversar com a senhora de novo nesse dia tão especial, né, gente? Voltando à história lá, Sim, do aniversário da nossa Maceió. Parabéns, Maceió, e gratidão por tudo que aconteceu aqui. Vou dizer tudo que eu disse no começo. Nós que ganhamos o presente de tê-la na nossa capital. Saúde, doutora. Obrigada. Bom fim de semana a todos, bom feriado. Não é feriado, é uma data comemorativa, né? Mas bom fim de semana, aproveitem aí a patinação, né? E até semana que vem. Tchau. Se arrisca na patinação? Não. Tchau, doutora. Um beijo.